Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um dos elementos mais estratégicos e às vezes menos compreendidos do composto mercadológico, a praça. Então, para começar, vamos à definição clássica do pai do marketing moderno, o Kotler, no livro Administração de Marketing. Ele define a praça como o conjunto de atividades da organização que tornam o produto disponível para os consumidores-alvo no momento e no local desejado. Em outras palavras, não adianta ter o produto mais inovador, com preço mais justo e a campanha de comunicação mais criativa se o cliente não consegue encontrar e comprar esse produto. A praça é justamente sobre isso, sobre a jornada do produto desde a fábrica até as mãos do consumidor final. Mas o que a praça engloba? Quais são suas funções? A praça é responsável por, primeiro, planejar a chegada e o posicionamento do produto no mercado-alvo. Em segundo lugar, mover o produto, então transferir a posse do produto da origem até o consumo final. E em terceiro, tomar decisões principalmente sobre a logística e o transporte, os canais de distribuição desse produto, o ponto de venda, o PDV, o estoque e armazenamento e até mesmo da logística reversa, que é o caminho de volta, como em trocas e devoluções, que também engloba a preocupação com o retorno das embalagens e a reciclagem. E existe um equilíbrio muito importante nessa escolha dos canais, a relação direta entre comodidade e preço. É o seguinte: quanto mais intermediários existirem no caminho, como distribuidores, atacadistas e varejistas, mais fácil fica para você, consumidor, encontrar o produto. A comodidade é máxima, mas cada um desses elos da cadeia vai adicionar seu custo, que acaba refletindo no preço final. Por outro lado, quanto mais direto for o canal, com menos intermediários, menor tende a ser o custo. Só que aí o acesso fica mais difícil. Um produto comprado direto da fábrica pode ser mais barato, mas provavelmente terá que esperar o prazo de entrega e não terá a facilidade de simplesmente pegar o produto da prateleira de um mercado. É uma troca que nós podemos perceber em nosso dia a dia. O supermercado oferece uma conveniência imbatível, mas o preço de lá embute toda a estrutura de todos os intermediários que levaram o produto até aquela prateleira. Outro exemplo que ilustra bem isso são as lojas de conveniência, porque retrata o valor agregado da comodidade, tendo em vista que os produtos são mais caros, mas estão sempre lá disponíveis. Agora vamos falar sobre os canais de distribuição, ou seja, os caminhos que o produto percorre até chegar até você. Então, como o produto chega até você? Ele pode seguir vários caminhos, que são os chamados canais de distribuição. O Kotler e o Keller vão classificar isso muito bem pelos chamados níveis do canal. Então, o primeiro é o canal direto, ou nível 0, que é o caminho mais curto e direto, sem intermediários. O fabricante vende diretamente para você. Um exemplo é a venda direta da Avon, a loja online da Apple ou uma padaria que vende seu próprio pão. Algumas implicações desse canal é que ele oferece o maior controle para o fabricante sobre o preço, experiência do cliente e imagem da marca. Além disso, todo o lucro fica com a empresa. No entanto, isso requer alto investimento em estrutura, logística e marketing, limitando o alcance físico. Por isso, embora seja o ideal em termos de controle e margem, nem sempre é viável para se atingir o mercado massivo. Outra coisa relevante a se observar são os atravessadores, que são agentes informais que podem causar ruído e podem desvalorizar e manchar a marca, como ocorre, por exemplo, quando revendem produtos sem garantia ou fora da rede autorizada por aquela marca. Isso confunde o consumidor e pode gerar descrédito, ruído e estresse para a marca. Em seguida, nós temos o canal indireto, e aqui entram os intermediários. Eles são agentes que compram o produto do fabricante para revendê-lo, acrescentando sua margem de lucro ao preço final. Apesar de aumentar o custo para o consumidor, esses intermediários desempenham um papel crucial. Eles ampliam drasticamente o alcance do produto, tornando-o disponível para um número muito maior de clientes em diferentes regiões, com uma eficiência que o fabricante sozinho muitas vezes não conseguiria atingir. Por essa razão, mesmo não sendo o cenário ideal, a maioria das empresas precisam dos canais indiretos para crescer. Os canais indiretos eles vão se dividir em canal 1, que é o fabricante, para o varejista e para o consumidor. Um exemplo é que isso aconteceria se um dono de mercadinho comprasse algum produto direto da fábrica e colocasse em sua gôndola para que você comprasse.
O canal 2 é o fabricante para o atacadista, para o varejista, para o consumidor. Um exemplo é o modelo mais tradicional para os alimentos e produtos de conveniência. O fabricante de molho de tomate vende para um atacadista, que depois revende para o supermercado e mercearia. E o canal 3, que é o fabricante para o distribuidor, para o atacadista, para o varejista e para o consumidor. Um exemplo muito usado em indústrias como as de bebida e cigarro. O distribuidor atua como um especialista que gerencia a venda e a logística para uma grande região antes do produto chegar no atacadista ou varejista. Agora, como a empresa decide quantos pontos de venda ela vai ter? Ela precisa gerenciar a quantidade de intermediários. E aqui, novamente, seguindo Kotler, temos 3 estratégias principais que variam de acordo com o tipo de produto que a empresa tem. Então, o primeiro é a distribuição intensiva, onde o produto precisa estar disponível no máximo de lugares possível. É para produtos de conveniência, que a gente compra com frequência e sem muita comparação. Pense em um refrigerante, uma barra de chocolate ou um salgadinho. Você quer encontrar em padarias, postos de gasolina, mercadinhos, grandes redes, em todo lugar. Esses são produtos que exigem isso, né? Que sejam achados em todos os lugares possíveis. E depois nós temos a distribuição seletiva, onde a empresa usa um número limitado de varejistas para vender seu produto, geralmente especializados. É para produtos de compra comparada, onde o consumidor para, pesquisa e compara. Exemplos são eletrônicos, roupas de marca e móveis. Você não encontra uma TV Samsung em qualquer lojinha, apenas em lojas especializadas e grandes varejistas selecionados, que inclusive podem ajudar ou influenciar no processo decisório de compra desses consumidores. E, por fim, nós temos a distribuição exclusiva. Aqui a distribuição é muito restrita. Geralmente apenas um ou pouquíssimos revendedores em uma área têm o direito de vender o produto. É para produtos de especialidade, de luxo ou alta tecnologia. Pense em uma joia da Tiffany ou um carro da Ferrari, ou um relógio da Rolex. A compra é planejada e o comprador se desloca até um ponto de venda específico e autorizado. O conceito de praça evoluiu muito e hoje é um dos P's mais dinâmicos. Então vamos ver alguns cases legais que mostram isso. O e-commerce e as prateleiras virtuais. Você já imaginou fazer compras de supermercado no metrô? Isso foi realidade em 2015, quando uma rede implementou prateleiras virtuais com QR Codes. Os clientes escaneavam e recebiam os produtos em casa. É o conceito de estar presente onde o consumidor está, a qualquer momento. O comércio online no Brasil não para de crescer. Em 2013, o setor já dava sinais de seu potencial ao faturar 12,7 bilhões de reais, um crescimento de 24% na época. O impulso definitivo, no entanto, veio com a pandemia, quando em 2020, 13% dos brasileiros fizeram sua primeira compra online. Hoje, o digital é uma realidade consolidada. 70% dos consumidores brasileiros compram online regularmente, impulsionando um mercado que fatura impressionantemente 205 bilhões de reais. E para facilitar esse universo, a ferramenta de QR Code veio, porque ela é uma ótima ferramenta, porque o consumidor vê, compra, gosta e é só escanear para já ter esse produto na mão. Agora falando das vending machines. A gente tem agora as vending machines 2.0. Porque as máquinas automáticas evoluíram muito e agora elas vendem de tudo. Tem máquina que vende boné, outras oferecem saladas frescas e em uns casos mais sérios, como no Canadá, existem até máquinas que distribuem opioides controlados como forma de reduzir a overdose. Elas se tornaram uma ferramenta de venda e até de saúde pública. Imagine se a gente tivesse uma máquina de café e lanches sortidos na EPEM. O quão mais fácil seria para os consumidores e até para a organização ofertar isso. É claro que a gente deveria ter uma devida preocupação com a reposição e tudo mais, mas imagina o quanto isso melhoraria a nossa comodidade e tudo mais. Em seguida, nós temos também a lojas conceito e experiência sensorial. Surgiram as lojas conceito que vão além da venda e criam uma experiência completa.
A ideia é envolver o cliente usando arquitetura, design e principalmente marketing sensorial. Um ótimo exemplo é a rede de chocolates Dengo, que trabalha com aromas, provas, uma rádio temática para aguçar todos os sentidos. Estudos e reportagens já comprovam que o cheiro de uma loja influencia diretamente nas vendas, mostrando que experiências olfativas também são um fator decisivo para a venda. Agora, quando o cliente finalmente entra na loja, a batalha não acabou. É aí que entra o merchandising, as ações no ponto de venda. Importante não confundir merchandising com product placement. O merchandising é a estratégia de organizar e promover o produto na prateleira da loja para estimular a compra imediata. Já o product placement é a técnica de inserir a marca de forma natural no contexto de um filme, série ou vídeo, como um herói usando um tênis da Nike ou bebendo uma Coca-Cola, por exemplo, para associar essa marca a um estilo de vida. Então é importante não confundir a ação no ponto de venda com a propaganda embutida no entretenimento. Mas, falando mais sobre o ponto de venda, os dados são surpreendentes. Como mostra a pesquisa do Popeye Brasil e o pesquisador Srini Vassan, 40% dos compradores entram no ponto de venda sem uma lista definida. Cerca de 85% das decisões de compra no varejo nacional são feitas ali, no ponto de venda. O consumidor brasileiro gasta entre 10% e 20% a mais do que o previsto, e muitas dessas decisões são tomadas em menos de 15 segundos. Por isso, as marcas investem pesado em estratégias para influenciar a compra por impulso, como exposição estratégica a produtos, né? Então, produtos de alto giro e grande margem ficam na altura dos olhos. O cross-merchandising. A professora Thais, que é coordenadora da Liga, é coautora de um estudo sobre isso. O cross-merchandising é a prática de colocar produtos complementares juntos, como a cerveja e o amendoim, próximos aos pães e carnes, sugerindo combinações. O estudo dela com os consumidores mostrou que a maioria vê essas ações como positivas, pois elas facilitam as decisões do consumidor. E para fechar com um toque de conscientização, vamos abordar algumas estratégias de disposição de loja que são gatilhos para nos fazer comprar mais. Isso tudo que eu vou falar é justamente o merchandising. Então, o primeiro deles é as promoções na entrada. A entrada ela é uma área muito nobre, mas ela não necessariamente tem os menores preços. Mas ter promoções na entrada faz com que você já comece comprando por impulso. Em seguida, nós temos os corredores. Os corredores centrais, sendo mais largos, fazem com que você circule com mais facilidade, enquanto os corredores laterais mais estreitos e congestionados fazem você parar para ver mais os produtos. Temos também as técnicas de degustação, que são aquelas provinhas que que te ajudam a decidir, né, se você vai levar ou não. E essa questão das provinhas, elas encurtam o ciclo de adoção do produto e elas podem gerar um gatilho de reciprocidade. Você recebeu a provinha e você vai querer comprar. Outros são os produtos essenciais no fundo. Então, por exemplo, leite, carne, pão ficam lá no fundo, porque você tem que andar todo o supermercado para poder encontrar eles. Outra coisa é mudar os produtos de local. Você vai procurar esses produtos e aí você não vê eles naquele lugar. Então, você acaba tendo que procurar eles pela loja e assim acaba vendo outros produtos. Outra coisa em seguida, nós temos a estratégia de colocar os produtos no caixa. Então, itens de baixo valor, como chicletes e chocolates, podem ficar ali para você já decidir colocar ele no carrinho na hora da espera. E também a questão do ambiente controlado. O mercado tem a temperatura agradável, não tem janelas, tem a música ambiente, para que você ali não fique pensando em como está o clima fora, em como as coisas estão fora, para você se concentrar ali. Além disso, o marketing sensorial está sendo cada vez mais desenvolvido para além do visual. Cheiros e sons vêm sendo utilizados nos pontos de venda, assim como experiências que promovam o tato, interação com o produto ou o paladar, degustação. Um grande exemplo é a Cacau Show. Quando você vai, por exemplo, para uma loja da Cacau Show, você
pode ter contato com os 5 sentidos. Então vamos lá. O cheiro de chocolate quente atrai você da rua e já cria aquele clima aconchegante. Dentro da Cacau Show você vai ver os bombons coloridos e bem chamativos, né? O paladar pode ser feito aí com aquelas amostrinhas grátis que eles podem te dar com aquela questão de encurtar o ciclo de adoção. O tato está muito envolvido com algumas experiências que a própria Cacau Show promove. Então, de criar o seu próprio tablet com a família e tudo mais. Então, e tudo isso é embalado por uma trilha sonora muito suave que vai completar a atmosfera agradável do ambiente. Então, resumindo, a Cacau Show ela não vende só chocolate, ela vende uma experiência sensorial muito completa que vai encantar em todos os sentidos as pessoas ali, os compradores da Cacau Show. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a praça ela é um pilar extremamente estratégico e ela vai muito além de onde vender. Ela é sobre criar e gerenciar toda a experiência de disponibilidade, acesso e conveniência do produto para o cliente. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada pela praça e nos próximos vídeos vamos explorar os outros P's. Um grande abraço e até a próxima!